Boa noite, meus queridos irmãos da Evangeloterapia. Que bom mais uma vez estarmos juntos para nós estudarmos um pouco mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos primeiramente fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus por podermos estar aqui estudando os ensinamentos tão importantes para a nossa vida, enquanto tantas pessoas estão passando por dificuldades, por problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais. Vamos agradecer por nos ter dado a oportunidade da encarnação para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima e partir para a nossa evolução, para podermos habitar um mundo de regeneração. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, irmão e guia, aquele que nos deixou esse ensinamento há mais de 2000 anos e que ainda nós utilizamos e procuramos segui-lo. Vamos agradecer ao mentor da Casa Espírita Aurora de Luz, Lar Espírita Aurora de Luz, ao mentor particular, aos espíritos que vêm nos assistir, nos amparar, nos proteger, e também aqueles que vêm para aprender juntamente conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 1, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, nós vamos hoje trabalhar os itens 9, 10 e 11. E aí ele se encerra, né? Nesses itens, porque o título é Não Vim Destruir a Lei. Nesses itens, o que eu vou ler hoje, 9, é a Nova Era. Foi escrito por um espírito israelita, né? Aqui novamente é explicado, que já foi conversado sobre Maomé, né? Maomé veio abrir o caminho para Jesus, né? Aí Jesus continuou a obra e o espiritismo prosseguiu, né? Jesus prometeu o Consolador prometido e através do Espírito da Verdade tudo foi elucidado. Muitas coisas que não entendíamos foi explicado de uma forma bem mais fácil, mais didática, né? E Moisés escolheu o povo hebreu, os pagãos, né, para poder passar todos os ensinamentos, exatamente porque era o povo hebreu era um povo muito sofrido e estava com bastante desenvolvimento nas ciências, nas artes, porém, na parte moral, né, estava com muitos problemas. Então, ele veio com as leis, né, tinha uma mediunidade muito grande e captou as leis divinas. E juntamente com elas ele colocou as leis humanas, porque o povo precisava, devido ao atraso em que se encontrava. Então era até para ter uma questão de convivência, de uma vida social, porque as pessoas eram bem assim, selvagens, né? Eles achavam que para adorar a Deus, teria que fazer sacrifícios, né? Ainda estavam com essa ideia de materialidade. Então, tudo isso foi ensinado para eles, né? Que não precisava disso. E que aí depois Jesus vem, então, ensinar a lei do amor, né? Que através do amor, de perdoar seus inimigos, de dar muito valor à vida espiritual, veio para mudar todo esse ensinamento não, esse pensamento que o povo ainda tinha, né? Então a moral de Moisés estava de acordo com o adiantamento do povo. O povo não tinha como fazer leis mais rígidas, né? Quando o povo é melhor, quando ele é mais desenvolvido moralmente, não precisa de tantas leis, né? Ele mesmo sabe o que é certo, o que é errado e faz de acordo com as leis, né? Tem uma boa moral. Mas quando o povo é muito atrasado, precisa de leis humanas. E vai de acordo com a época, né? Da necessidade daquele povo. E o Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime. Foi ele que ensinou a lei do amor, né? Ele que ensinou para nós que Deus é misericordioso, que ele é realmente um pai, que ele respeita cada filho nas suas dificuldades,
né? Todos têm o seu tempo de evolução, todos serão respeitados. E a gente tem que instruirmos, estudarmos, ver o que nós temos que fazer para cada vez mais nós estarmos em contato com o nosso Pai, né? Nós fazemos esse contato. Então nós temos que nos comportar, seguirmos os ensinamentos de Jesus, os mandamentos, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar do Pai, estarmos preparados para a próxima vida, a verdadeira vida, o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem, o corpo é uma vestimenta, logo nós deixaremos essa vestimenta e estaremos lá, vivendo no mundo espiritual, e que nós possamos ir com bastante conhecimento, bastante obras, né? Porque não adianta juntar obras aqui na terra, porque nós não vamos levá-las, né? Nós vamos levar só aquilo que nós conquistamos no nosso espírito. As boas ações, a caridade que nós fizemos e o nosso caráter, né? Então, nós temos que partir para a lei do progresso. Todos os planetas, todos os mundos têm que progredir. E aqui não vai ser diferente. Por isso que nós temos que obedecer às leis naturais. Não há progresso se nós não obedecermos às leis naturais. Porque as leis naturais que nos ditam o caminho certo. E se não obedecermos, vai entrar a lei da causa e efeito. Nós vamos receber de acordo como estamos plantando. Então, se nós estamos plantando coisas ruins, nós vamos receber coisas ruins. Então, a nossa semente tem que ser a semente do bem, a semente do amor. Tendo amor em tudo, tudo melhora, né? Depois nós temos aqui, continuando, o Fénelon. Ele viveu no século XVII, ele diz assim que quando Jesus partiu, as trevas voltaram. Realmente as trevas voltaram. Em nome de Jesus, muita barbaridade foi feita. Em nome de uma religião, né? Mataram-se muitas pessoas foram queimadas. Houve muita barbárie, né? Mas depois, Jesus já tinha prometido, o Consolador prometido, que veio através do Espírito da Verdade, para novamente ensinar à humanidade o que é correto, o que seria o bem viver, né? E também nós tivemos o desenvolvimento da ciência, mas a ciência estava sem a moral, sem os valores morais. Então estavam conduzindo os homens somente para o bem-estar material, né? E colocava em primeiro plano a matéria, o materialismo foi muito valorizado na época, em detrimento dos valores morais e espirituais, né? A ciência é a fé do conhecimento. A religião é o conhecimento da fé. As duas têm que andar juntas, como nós vimos no capítulo anterior. Porém, uma vai depender da outra, né? A fé, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser experimentada, como Kardec fez, né? Provada cientificamente. E a ciência, ela deve ter a fé para que tudo seja feito dentro de uma moral, dentro de um amor, né? Um amor maior pela humanidade, que seja para ajudar, não para pretender somente conquistas e bens materiais, né? Aqui ele fala assim, que os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos, a ciência, nós sabemos disso, né? E aí ele fala também que todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejamos surpreendidos, assim como ocorreu com as virgens imprevidentes. Essas virgens imprevidentes é uma parábola de Jesus, em que ele exemplifica muito bem o preparo que as pessoas têm que ter para receber a boa nova de Jesus. Então ele conta a seguinte história, né, a seguinte parábola, que as 10 virgens, né, elas iriam ao encontro dos seus noivos, mas ia ser numa noite.
Então todas tinham que levar, eles falam lâmpada, né? Mas não é bem lâmpada, porque naquela época não havia lâmpada, mas é como se fosse uma lamparina, né? E elas tinham que levar com bastante azeite e um azeite extra para poder colocar quando o azeite acabasse. E 5 levaram o azeite extra e 5 não levaram. Aí quando acabou o azeite dessas 5, elas foram pedir para as demais. Aí as outras 5 falaram, nós não podemos. Se nós dermos o azeite para vocês, nós vamos ficar sem. E aí nós vamos ficar no escuro. Então, com isso aí, Jesus mostra o quê? Que nós temos que nos preparar para um novo mundo, para esse mundo de regeneração. Que nós temos que estar atentos e não sermos imprevidentes, como aquelas virgens que foram sem o azeite necessário. E que depois, aí Jesus fala, né? Que sobre as que não levaram azeite, ela fala assim, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, em verdade eu digo, não conheço nenhuma de vocês. Então, nessa parábola aí, que está em Mateus, ele fala que não tem como, se você não está preparado. É a mesma coisa da parábola das núpcias, né? Se você não está com o traje nupcial, você não pode participar do banquete, né? Você não vai estar em união com Deus, porque não está preparado. Então, nós temos que nos preparar para podermos caminhar, né? Para essa evolução que tanto nós temos, nós estamos aguardando, né? Porque todos vão evoluir, uns menos, outros mais, no tempo, né? No tempo de cada um. E nós vamos chegar, como todos, naquela evolução do átomo ao arcanjo, né? É tudo uma evolução. Aí nós temos aqui o Erasto, né? Falando que o Erasto foi bispo na Palestina. E ele está falando sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um exemplo é um exemplo muito grande dentro do Espiritismo, porque ele, em suas mensagens, ele elucida muitas coisas e com muita profundidade, né? Porque na vida ele foi um filósofo, né? Foi um teólogo e foi convertido, né? Ele teve uma vida muito irregular e depois ele se modificou, olhando, se exemplificando pela mudança que houve em Saulo de Tarso, que virou Paulo, né? E também na mudança e naquele desprendimento que ele viu no Frei Antão, né? E Frei Antão era muito rico e todos os seus bens ele doou, né? E se dedicou à caridade, né? A fazer o bem. Então ele se baseou nisso, ele usou como exemplo, né? E ele foi retirado do paganismo e da incredulidade. A fé dele foi reforçada por todas as experiências que ele teve durante a vida e os estudos que ele fez, muito estudioso, muito questionador, né? E foi que ele compreendeu que a felicidade maior não estava nos bens materiais, estava em outros lugares, não nos prazeres, né, passageiros, nessa vida transitória, nessa vida de orgias, né? Então ele se modificou completamente. E acreditava também na reencarnação, porque a mãe dele, quando morreu, que depois foi tida como Santa Mônica, né? Ele dizia que estou convencido que minha mãe virá me visitar e dar conselhos, vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Então ele já sabia que poderia entrar em contato com a mãe, né? Que ela viria do mundo espiritual para orientá-lo sobre a vida futura. Mas ele ainda em vida estava assim, um pouco preso às convenções, né, da sua religião, e ele dizia que a pessoa que tiver ideias opostas às defendidas pela Igreja Romana, que essas pessoas estariam condenadas, né? Então ele lançou essa maldição. Mas isso aí quando ele estava encarnado, né? Depois que ele desencarnou, ele começou a ter uma visão, diferente, ampla, né?
uma visão do espírito, não é uma visão do homem, né, com essa roupa de carne, mas a visão do espírito. E aí ele foi também modificando essas ideias, né, que seriam aquelas ideias impostas pela sua religião. E hoje ele conduz uma interpretação muito mais acertada e lógica dos textos bíblicos. Então ele colaborou muito, né, com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem também um texto dele no Livro dos Médiuns e ele está com uma visão mais clara, né, porque está com a visão espiritual, muito diferente da nossa visão, né, que nós estamos aqui na carne. Então, ele falou que a verdadeira felicidade é esta, é estar em contato com Deus, né, em contato com o mundo espiritual e deixar as coisas que não têm tanto valor, passageiras, né, aquilo que a gente às vezes valoriza tanto e que nós vamos ver que não nos vai fazer diferença na partida, né? Então, para elucidar esse assunto felicidade, eu vou ler para vocês um trechinho do livro de autoajuda, 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury. Ele fala aqui sobre felicidade, sobre ser feliz, é muito interessante. Ser feliz não é ter uma vida isenta de perdas e frustrações. É ser alegre mesmo se vier a chorar. É viver intensamente, mesmo no leito de um hospital. É nunca deixar de sonhar, mesmo se tiver pesadelos. É dialogar consigo mesmo, ainda que a solidão o cerque. É ser sempre jovem, mesmo se os cabelos embranqueceram. É contar histórias para os filhos, mesmo se o tempo for escasso. É amar os pais, mesmo se eles não compreenderem. É agradecer muito, mesmo se as coisas derem errado. É transformar os erros em lições de vida. Ser feliz é sentir o sabor da água, a brisa no rosto, o cheiro da terra molhada. É extrair das pequenas coisas grandes emoções. É encontrar todos os dias motivos para sorrir, mesmo se não existirem grandes fatos. É rir de suas próprias tolices. É não desistir de quem se ama, mesmo se houver decepções. É ter amigos para repartir as lágrimas e dividir as alegrias. É ser um amigo do dia e um amante do sono. É agradecer a Deus pelo espetáculo da vida. Quais dessas características você possui? Quem conquista uma vida feliz? Será que são as pessoas mais ricas do mundo, os políticos mais poderosos, os intelectuais mais brilhantes? Não. São os que alcançam qualidade de vida no palco de sua alma, os que se libertam do cárcere do medo, os que superam a ansiedade, vencem o mau humor, transcendem os seus traumas. São os que aprendem a velejar nas águas da emoção. Você sabe velejar nessas águas ou vive afundando? Então, é um treinamento, né? Um treinamento que nós conseguimos muito através dos ensinamentos de Jesus. Se nós seguirmos todos os ensinamentos de Jesus, nós estamos preparados para enfrentar qualquer problema, porque nós temos a certeza que nós somos imortais, que a vida é eterna, que nós vamos reencarnar novamente, que nós vamos vamos procurar corrigir os erros aqui e agora. Mas o que nós não pudermos, que nós não conseguirmos, nós vamos ter outra chance. O Pai nos dá o tempo necessário, o tempo que for preciso, né? Não usa pela violência. Agora eu vou ler para vocês um poema do Braulio Bessa, do livro Um Carinho na Alma, sobre felicidade. Que mania estranha a nossa de cobiçar o alheio. O mundo de alguém ser belo não faz seu mundo ser feio. Tem gente que passa fome com o próprio prato cheio. Me diga um só filho de Deus que tem a vida perfeita, da manhã que se levanta e até a noite que se deita. Se existe a vida assim, quem escondeu a receita? Cada um tem o sorriso e a dor que lhe convém. Tudo que vai abre espaço para tudo aquilo que vem. Feliz na vida é quem é, feliz com a vida que tem. A gente tem que ser feliz com o que nós temos, não é? E agradecer. O agradecimento, né? É tudo. Nós temos que procurar agradecer a tudo que nós temos. Agora,
nós vamos ler 3 questões do Livro dos Espíritos sobre Deus, né? Do capítulo 1, a questão 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Um princípio utilizado pela ciência, porque toda causa produz um efeito. Então, aqui nós já temos a ciência provando a existência de Deus, né? E a existência de Deus, aqui nas outras questões, é comentado que ela é uma coisa intuitiva. Até o selvagem sente que tem um ser superior a ele, que é um criador, né? Ele explica da maneira dele. Ele pode, eles achavam naquela época, né? É o sol, a lua, o nome que eles derem, mas eles sabem que existe um ser superior, que é responsável por tudo que existe. Então, isso aí já é uma coisa que vem dentro da gente. Essa centelha divina que está dentro de nós nos faz intuir que existe um ser além de nós, que nos criou, porque toda causa tem, todo efeito tem uma causa. E Deus é a causa primeira de todas as coisas, né? E para encerrar, eu vou ler para vocês um poema desse livro aqui, A Psicoterapia Transpessoal, de Vera Saldanha, que é muito interessante o que fala a respeito de Deus, né? Então, nós estamos nos preparando para o mundo de regeneração. A nossa ligação com Deus tem que ser muito maior, através da oração. A oração nos une com o nosso Criador. E nós temos que ter fé, mostrar que nós acreditamos que tudo que nós estamos passando atualmente está no plano maior. Nós não temos que criticar. Nós não conseguimos enxergar além. Nós temos os olhos da carne. Então, isto faz parte de um plano maior. Isto faz parte de um plano que nós concordamos, quando nós reencarnamos, de que nós participaríamos disso. E nós iríamos fazer parte desses momentos de pandemia, de muitas desencarnações, de muita tristeza, mas, por outro lado, de muito aprendizado, muita união, muita caridade, né? Muita compaixão com o próximo e muita aceitação, tanto para nós como para o próximo. Aceitar aquela pessoa que é de outra raça, aceitar aquela pessoa que tem pensamentos diferentes nossos, politicamente falando, aceitar tudo que nos incomodava. Saber que nós somos um planeta de irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, nós temos que nos aceitar e nos ajudar. O poema chama Deus e Você. A todos os caminhantes dessa jornada infinita. Deus e você. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir a esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus pode dar força, mas você pode animar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar aos olhos de seus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível, mas você poderá fazer o possível. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele preferiu lutar por você. Então, após essa leitura, aqui nós temos todos os conselhos para que nós possamos ajudar a que este mundo se torne um mundo melhor. Que nós consigamos fazer a nossa parte. Nós somos formiguinhas nesse trabalho, mas se cada um fizer a sua parte, tudo irá melhorar para todos. E nós vamos ver que as pessoas têm a centelha divina, elas têm a bondade dentro delas. Se não se manifestou, é porque elas ainda precisam aprender muito, elas precisam se espiritualizar.
para que o mundo melhore. Aqui no livro Máximas de Luz de Miramês, ele diz assim: depois de Allan Kardec, entramos na nova era de luz. A humanidade já está sendo preparada para ouvir uma verdade mais acentuada, de modo a sentir que tudo e todos, sem barreiras de raças ou nações, sem barreiras dos mundos que circulam na criação, somos filhos de Deus. E qual a energia que nos une? É o que sai do Criador, que denominamos amor. Então, que o amor prevaleça em nossas vidas. Que tudo o que nós fizermos, pensemos em fazer com amor. O amor vai salvar o mundo. E o amor precisa ser incondicional. E para todos os nossos irmãos. Vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Deus por esse encontro maravilhoso, por podermos estar aqui unidos em pensamentos positivos para todos que estão passando por desequilíbrios físico, mental, emocional e espiritual. Vamos agradecer a Deus, né, e a Jesus, o nosso irmão, Filho de Deus, o nosso exemplo, guia, e agradecer ao mentor da casa, Lar Espiritual Hora de Luz, aos espíritos que vêm nos assistir, aos espíritos que vêm aprender conosco, e agradecer por esses momentos iluminados que nós temos a possibilidade de fazer com que eles estejam na casa de muitas pessoas, através da internet. Hoje nós temos que agradecer também a tecnologia que nos ajuda a passar mais facilmente todos esses ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.